aqui mais uma vez para um novo episódio da Comissão dos Tribunais Superiores da ABA, cuja presidente é a doutora Mônica Flauzino. E estamos aqui com duas advogadas que representam o empoderamento feminino das carreiras jurídicas, são donas de escritórios próprios, lideram uma grande e estão aqui para contribuir um pouquinho com as suas experiências. Estou aqui com a doutora Rosana Juvencio e a doutora Bárbara Araújo, que vão relatar um pouco das suas vivências de como é enfrentar os desafios de liderar escritórios próprios, né? Liderar equipes e ainda conseguirem ser o que somos, mulheres de poder. Doutora Juvencio, pode falar para a gente um pouquinho das suas experiências? Sim. Olá a todos. Queria agradecer estar aqui esse momento, a gente bater esse papo aqui de 5 minutinhos, mas que a gente possa passar um pouquinho da nossa vivência, agradecer a ABA, também em nome convite da doutora Mônica, né, que infelizmente não pôde estar aqui, mas é uma correria, né, eu sou dona de escritório e a gente sabe que para a mulher não é fácil, né? Estou hoje como presidente de uma associação, que é a ABMCJ, no Rio de Janeiro, que é a Associação Brasileira de Mulheres de Carreira Jurídica, e não é fácil. Hoje eu tenho meus escritórios, eu tenho 23 funcionárias mulheres. Tá? Mulheres. E a correria, porque a gente precisa administrar isso, a gente precisa administrar tempo, né? A saúde mental. Hoje o mercado não é fácil, a gente sabe que existe sim ainda a desigualdade, a gente trabalha e salários a gente sabe que ainda a gente não tem essa igualdade, a gente está vivendo uma briga constante, uma luta constante, por isso, até ressaltando, saindo um pouquinho, ressaltando a importância até da BMCJ, da associação, que nós mulheres temos que nos apoiar, assim, com a outra, com uma associação de mulheres de carreira jurídica, porque é assim que a gente vai conseguir, né? A gente vai avançando devagar. Nosso dia a dia, hoje a gente vê que a gente é a maioria dentro da OAB, a gente é a maioria de advogadas, dentro do judiciário também, porém não em cargo de chefia. A gente encontra hoje juízes, né? A gente vê no próprio STF, nós temos uma ministra, né? Carmen Lúcia. Então a gente vê essa dificuldade, a gente quer avançar, mas nós mulheres, administrar empresa, né? A gente administra casa, a gente administra filho, então tem que ser como bem corriqueira, tem que saber levar, tem que saber Rio de Janeiro, a gente costuma falar, tem que saber rebolar para poder conseguir fazer multitarefas. Não é fácil, mas porque tudo a gente pensa que a gente precisa de tempo. Para você empreender, né, vamos falar que Uber, você não vê o dono do aplicativo dirigindo o carro. O que ele faz? Ele está em negociações, ele está, né, fazendo todo o circuito, viajando ali para que ele consiga ser o dono. O dono do McDonald's, ele faz hambúrguer? Não. Entendi. Então, estamos falando de duas mulheres aqui de escritório onde estamos, tentando passar um pouquinho da nossa vivência, do que a gente faz, que não é fácil, mas precisa dar continuidade, né? E eu falo um pouquinho mais sobre a carreira jurídica, que eu estou falando sobre escritório, até para ajudar as mulheres, nós mulheres de carreira jurídica, saber que é possível. Hoje, né, uma mulher, quando a gente fala que a maioria advogadas, mas quando a gente vai em alguns escritórios, as plaquinhas não estão em nome das mulheres. Se você quiser a plaquinha no seu nome, tem que fazer o que a gente faz, abrir o nosso escritório, né, multitarefas, colocar, porque não é fácil. Mas acho que a gente tem que dar essa continuidade, a gente não pode parar e essa rede de apoio que acho que é muito importante.
E estamos aí, eu não sei se é diferente do que vocês pensam, mas a gente está aí para aprender, todo mundo junto. Claro, claro. Inclusive, nós estávamos conversando hoje, na hora do nosso almoço, tivemos esse privilégio de termos esse tempo para nós, né? E nós estávamos justamente conversando sobre isso, que os homens fazem negócios nas mesas de bar, nos restaurantes, nos futebols, nos jantares, né? Nos eventos que eles criam, né? Então, nós temos que ter essa visão e esse hábito. Que é muito primário ainda para a mulher ver uma situação dessa. Mas... Porque somos julgadas até. Se formos para muitos eventos, não está no escritório, o que está fazendo? Não tem o que fazer em casa? O advogado, ele pode ficar fora do escritório, mas a mulher, quando ela está indo para fora do escritório, justamente para fazer esses negócios, fechar contratos, porque sempre que nós estamos em algum lugar, nós conseguimos fechar alguns tipos de contrato, né? Então, assim, temos que ter essa questão mesmo de igualdade, né, de paridade, e de sentirmos que somos capazes. E assim, vocês, para mim, vocês são exemplos disso. Vocês são muito bem-sucedidas, graças a Deus. Eu tenho muito orgulho de ser amiga de vocês. E assim, eu acho que é muito bacana essa troca que a gente tem que fazer realmente, diariamente, né? A doutora Bárbara, por exemplo, é uma expert na área de direito ambiental, que também é um nicho, assim, muito diferenciado, digamos assim, né? E assim, eu acho muito bacana e para mim, a doutora Bárbara, você é uma referência na parte de direito ambiental. Sempre quando me perguntam algo, eu falo assim, não, é Bárbara. Então, assim, eu queria também que você contasse pra gente um pouquinho da sua experiência como essa especialidade tão específica. Bem, é um prazer estar aqui com você, doutora Simone, doutora Rosana. São pessoas que eu prezo, que admiro e que, óbvio, são um espelho para que a advocacia feminina tenha mais força. Como a doutora Rosana falou, nós temos um grande desafio na advocacia. Primeiro, por ser mulher. Sim. Porque a mulher, ela já precisa trabalhar um pouco mais. Eu sempre penso nos 30% a mais para poder trazer a confiança ao cliente. Eu digo isso não porque isso é um mito que a sociedade fala, é porque eu vivencio como advogada. Eu já passei por situações em um cliente, eu advogo na área de condomínios, onde uma pessoa chegou para mim, tirou uma dúvida e falou assim, eu vou depois perguntar para aquele advogado ali, porque eu fiquei com uma dúvida. Como se eu não tivesse a capacidade de dizer que aquilo que eu estava explicando seria da veracidade da coisa, entendeu? Nossa. Então, nós passamos por isso o tempo todo. Na advocacia da área ambiental não é diferente. O advogado ambiental, ele tem uma diferença do advogado de outras áreas estratégicas. A gente tem que ir em loco. Então, eu preciso ir em áreas rurais, eu preciso ir em áreas de difícil acesso. Então, por exemplo, o meu carro é um carro que precisa ser 4x4. Para eu poder atender a todos os meus clientes, eu advogo na área ambiental e na área de direito agrário. Então, eu preciso ir a locais que normalmente um carro de passeio não vai conseguir ir. Eu preciso ir a situações para, in loco, verificar se quando tiver uma perícia judicial naquilo ali, eu vou conseguir cumprir e entender. O advogado ambiental, ele precisa ir no local. E aí ele vai de salto? Não, a advogada ambiental não vai de salto. Ela vai de bota de segurança, ela vai numa caminhonete 4x4. E só que a nossa sociedade, infelizmente, não está acostumada culturalmente de que a mulher pode fazer outras atividades que não eram costumeiras no passado. Sim. Eu, por exemplo, meu escritório, eu também sou igual a doutora Rosana, eu tenho 3 escritórios e eu estava na sede do meu escritório dia desse, parei de carro, entrei no escritório e uma senhorinha veio depois, acho que ela não percebeu que era eu e falou assim, eu vi uma mulher dirigindo aquele carro, mas aquele carro é de homem, é tão feio uma mulher dirigindo esse carro. Nossa. E aí eu respondi, você acha? Eu não falei que o carro era meu para não deixá-la decepcionada e eu não entraria numa discussão sobre isso. Mas é isso que a gente enfrenta. E a gente começa a enfrentar isso no nosso meio. Verdade. Eu não daria para ser advogada ambiental não, porque tem que ir para a roça, tem que sujar o sapato, sua muito. Tá bom, é uma opção.
Mas não quer dizer que ser advogado ambiental e que vai em loco, que vai fazer vistorias, que seja só homem. A mulher pode estar onde ela quiser. E empreender é muito difícil, conforme a Rosana também falou, na situação de que a mulher precisa estar em situações de relacionamento. Porque normalmente, culturalmente, sempre foi o homem que esteve em reuniões estratégicas, o dono de escritório. A Rosana, além da área de advocacia, ela tem outros negócios. Eu também, eu sou sócia de uma sociedade de advogados e de uma empresa de treinamento gerencial. E realmente as pessoas se assustam quando você fala que você é sócia majoritária de 2 empresas, que você tem equipe, que você tem que produzir, que você tem que produzir para empreender, que você precisa captar cliente. Como se os clientes da advocacia caíssem no nosso colo, não é assim. A advocacia exige você estar bem vestida, você ter uma boa oratória, você frequentar os melhores locais, você se portar muito bem, saber falar, tratar de problemas dos mais diversos, porque em que pese no nosso escritório, por exemplo, eu tenha a paixão pelo direito ambiental e agrário, nosso escritório tem todas as especialidades. E muitas das vezes alguém chega com um problema que fala assim, mas é uma advogada, né? Só, doutora, eu tenho, a maioria da minha equipe é mulher, eu tenho um único homem na minha equipe, que é o sócio na área de criminal. Não porque eu não acho possível que a gente faça, mas ele faz muito bem. Perfeito. E é uma área que eu não sou apaixonada. Eu me sinto, mas eu preciso ter. Claro. Então, às vezes, o cliente, eu advogo muito na área empresarial, às vezes o cliente chega com o problema pessoal dele. Eu vou ter que ouvir o problema pessoal do cliente, e às vezes, a maioria das vezes, o cliente é homem. Os homens normalmente têm mais problemas do que as mulheres, porque eles atuam mais, porque eles são mais impetuosos. E nós, advogadas, temos que ter esse preparo para atender o cliente homem, até nos problemas que a gente acha que não seja possível. Porque nós somos educadas a não lidar com certos problemas, porque é problema de homem e não de mulher. Então, na advocacia, isso muda um pouco, porque o advogado, ele trata dos problemas pessoais e que podem modificar toda a vida daquela pessoa. A situação, por exemplo, que a gente falou aqui sobre nome de escritório, quando eu tive uma sociedade que tinha o nome das 2 advogadas e a outra advogada saiu e eu fiquei em um dado momento como uma sociedade unipessoal. E quando eu fui decidir pelo nome, eu mesma fui preconceituosa. Eu falei, eu não vou botar meu nome? Eu falei, não, vou botar assim, Bárbara Araújo, assessoria jurídica. E não é mais uma sociedade unipessoal, é uma sociedade com outros sócios, mas eu falei assim, não, é o meu nome. Eu tô nessa estrada há mais de 20 anos. Eu quero positivar meu nome, eu tenho que ter força e acreditar no meu nome. Porque os meus clientes procuram a Bárbara Araújo. Claro. Então é isso que a gente precisa ter certeza de que eu sei o que eu sou, estamos aqui em Brasília aperfeiçoando nossos conhecimentos, trazendo novas possibilidades para os nossos negócios. Perfeito. Por trabalho e por estratégia. Como a Rosana falou, essas reuniões estratégicas são necessárias. Porque, como eu já falei da outra ocasião, advogado, ele obtém cliente em qualquer lugar. Vai ser no casamento, vai ser no velório, no batizado, na esquina, no restaurante. Mas você tem que estar aberto para isso. Com certeza. E assim, pegando até um gancho da fala de vocês, essa questão mesmo da escuta do cliente, né? O cliente, ele traz pra gente os problemas que às vezes são inúmeros. Não é porque você tem um cliente apenas que você está atuando na área trabalhista que ele vai ficar restrito ali. Se você fizer um bom trabalho, ele vai te trazer outras áreas, né? Eu, por exemplo, trabalho muito na área de direito de família, de órfãos, de violência doméstica. Eu brinco até que eu sou uma menina de família, mas o crime me chama. Eu também faço a parte criminal. E assim, a gente vai, o direito vai se comunicando um com o outro. E é isso que é importante para o empreendedorismo jurídico, é entender que você não pode ficar apenas preso a uma determinada área, porque todas elas se comunicam e precisam se desenvolver. E assim, o que eu acho bem importante, principalmente para nós mulheres que temos já esse dom, né, de fazermos multitarefas instantaneamente, né? Então, a gente ter essa visão também de que precisamos estar, né? Inclusive, assim, a gente
tem muito como captar isso no nosso atendimento, porque o cliente, ele agenda o atendimento e o que acontece? Ele chega ali para te dar, para passar o problema dele. Só que dali, nós, advogados, já sabe que, epa, eu tenho aqui esse canal aqui, eu tenho esse processo aqui, ele não sabe. A gente dali já tirou 3, 4. 3, 4. Sim, E isso assim, aí. essa é a importância do conhecimento, né? De uma boa, eu costumo falar atendimento e entrevista, porque, E aí da versatilidade, né, Isso, Rosana? isso. O advogado, e principalmente advogado, porque advogado tem mais facilidade por ser mulher, porque a mulher é versátil, né? Sim, sim. A mulher é versátil. Então a versatilidade nesse atendimento é fundamental. Isso, isso. E consegue, como você mesmo falou, às vezes ele traz, ele foca tanto num determinado problema que ele não vê que orbita por dentro daquele problema várias outras Isso. questões e outras soluções. Porque, na verdade, o advogado, a função principal do advogado é trazer a solução do problema do cliente. O cliente vem através para resolver, ele cria o problema e ele quer que a gente faça o milagre de solucionar. Eu sempre falo, o advogado é a profissão que consta na Constituição. Sim. Ou seja, ele é fundamental para o equilíbrio da sociedade. Perfeito. O advogado tem essa função social. Não é à toa que dentro da aba, como dentro da OAB, nós buscamos efetivamente participar de comissões em que a gente traga um bem-estar para a sociedade. Na área de direito da criança, na área de direito do idoso,